Bom, pessoal, então vamos aqui, nós vamos dar continuidade aos exercícios que nós iniciamos na aula passada. Nós fizemos até o quinto exercício e agora nós vamos fazer do sexto até o 10º exercício aí para a gente poder concluir essa primeira atividade diagnóstica. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. O sexto exercício diz assim, ó, resolva as seguintes expressões numéricas abaixo. Letra A e também nós temos a letra B. Aqui nós vamos começar primeiro fazendo a letra A, beleza? Então, observe só o seguinte, pessoal. Toda vez que tiver uma expressão numérica, que se vê a expressão numérica, existe uma regra, né, de uma prioridade, na verdade. Existe uma prioridade de você resolver essa expressão, certo? Primeiro você resolve a expressão que está entre parênteses. Depois você vai resolver o que está entre colchetes. Depois o que estiver entre chaves. Aí você vai resolver radiciação, né, que é raiz quadrada, ou potenciação, que é o expoentezinho, na ordem que eles aparecem. Depois você vai resolver multiplicação ou divisão, também na ordem que elas aparecem. E por último é que você resolve a adição ou subtração, também na ordem em que elas aparecem. Então, guardem, pessoal, isso aqui com vocês, tá? Ó, essa prioridade aqui de resolução de expressão numérica. Professor, qualquer expressão numérica, em qualquer conteúdo que eu estiver vendo, vai ser dessa forma? A prioridade? Sim. Qualquer expressão numérica, qualquer conteúdo que você estiver vendo que envolva expressão numérica, essa é a prioridade de resolução, certo? Então, tendo em vista isso, vamos aqui para a letra A do sexto exercício. Então, observe aqui, pessoal, que na letra A eu tenho aqui, ó, uma expressão grandona entre chaves, tenho também aqui parênteses e também tenho colchetes. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos sair repetindo as coisas, pessoal. Ó, vamos repetir aqui as chaves. Ó. Aqui está entre parênteses, menos 2 mais 8. Então, eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses. Ó. Menos 2 mais 8, pessoal, é a mesma coisa de ser mais 6. Então, vamos botar aqui, ó, mais 6. Isso aqui é elevado a 2. Menos, né, ó, 3 vezes, ó, abre o colchetes e vou também abrir o parênteses. Por quê? Porque aqui está em raiz, né? Então eu vou resolver primeiro o radical. Ó. Raiz de 16 eu sei que é 4. A raiz de 4 eu sei que é 2. Dividido por 3. Colchetes, fecha chaves. Isso aqui tudo vai estar dividido por menos 5. Certo? Então, aqui, ó, novamente, você vai pegar e vai repetir aqui as chaves. Olha só, menos 6 elevado a 2 dá 36. Menos 3 que multiplica. 4 mais 2 dá 6. Dividido isso aqui tudo por menos 5. Então, isso aqui vai dar 36 menos 3 que multiplica. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. Certo? Isso aqui tudo dividido por menos 5. Então, observe aqui, pessoal. Primeiro aqui eu vou fazer a multiplicação, ó, que tem a subtração e a multiplicação. Na prioridade aqui, primeiro vem a multiplicação, certo? Então, vai ficar assim, ó. 36 menos 6 dividido por menos 5. Pessoal, como o espaço aqui acabou, eu vou botar uma setinha aqui para cá. Ó. Vou continuar aqui, mas é como se estivesse embaixo, tá bom? Primeiramente, vamos fazer aqui, tá entre chaves. Ó, 36 menos 6 dá 30. Professor, mas você falou que primeiro resolve o que está entre parênteses, mas observe que esse parênteses aqui, a gente não tem nenhuma expressão nele. Esse parênteses aqui, ele só está aqui para separar dois sinais, ó, a divisão de um sinal negativo, tá vendo? Ó? Então, a gente tem que colocar entre parênteses. Então, vai ficar 30
dividido por menos 5. Observe o seguinte, pessoal. Esse 30 aqui, quando não tem um sinal nele, ele é positivo. Mais com menos, na multiplicação e na divisão, sinais diferentes, dá negativo. Então, ó, mais com menos vai dar menos. 30 dividido por 5, 6. Então, resultado, menos 6, nessa letra A da sexta questão. Com essa mesma ideia, nós vamos fazer aqui a letra B. A letra B, você vai fazer da seguinte forma. Vou colocar só a caneta aqui. Certo. 6, né? Ó, menos. Vamos repetir aqui. Aqui também. E aqui, ó. Raiz de 25 a gente sabe que é 5. Raiz de 49 a gente sabe que é 7. Só que isso aqui está elevado a 2. Vezes 3 elevado a 2. Vezes 6. Menos, perdão. 6 vezes 4. Isso aqui tudo dividido por 2. E fecha chaves. Então, vai ficar 6 menos... repete, né? 5 menos 7 dá menos 2. Elevado a 2. Vezes 3 elevado a 2. Menos 6 vezes 4. Dividido por 2. Observe, pessoal, que eu estou só repetindo algumas coisas, tá? Ó. Então, vou botar só igualzinho aqui. Então, vai ficar 6 menos. Menos 2 elevado a 2, observe que o número negativo elevado a expoente par fica positivo. Vai ficar menos 2 elevado a 2, vai ficar mais 4, ou seja, 4. Vezes 3 elevado a 2 é 9. Menos 6 vezes 4 dá 24. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, aqui vai ficar 6 menos, ó. Primeira multiplicação, né? Ó, 4 vezes 9 dá 36. Menos 24. Dividido por 2. Então, vai ficar aqui igual a 6 menos 36 menos 24 dá 12. Então, vai ficar 12 dividido por 2. Então, aqui vai ficar, vou botar aqui novamente, ó, 6 menos 12 dividido por 2 dá 6. Então, 6 menos 6 quanto é? 0. Então, tá aí o resultado da letra B dessa questão de número 6. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, então vamos agora para o sétimo exercício. O sétimo exercício, ele só fala assim, calcule. Então, o nome desse conteúdo aqui, ela é expressão numérica com números racionais. A gente está trabalhando aí com números fracionários, na verdade, né? Que é a fração é um tipo de número racional, beleza? Então, pessoal, a gente vai resolver aqui esses exercícios aqui da mesma maneira que nós resolvemos o exercício de número 6, lembrando daquelas regrinhas lá de expressão numérica. Mas nós vamos utilizar aquela regrinha mais para a alternativa B. Na alternativa A, não tem tanto segredo assim, né? De resolução. Então, a gente vai tentar aqui dividir um pouco aqui esse lugar aqui onde a gente vai fazer o cálculo, tá certo? Ficou um pouco feio, mas não tem nada não. Pessoal, observe aqui que eu tenho 3 frações, todas elas com denominadores diferentes. O que eu vou fazer primeiramente aqui? Eu vou deixar esses denominadores iguais, fazendo o quê? Vou fazer aqui embaixo aqui, tá? Ó, o MMC de 3, 4 e 5. Como eu faço isso? Dessa forma aqui, ó, fatorando todos eles juntos. Dividido por 2, ó, dá o 4, não dá? Então, 3, 4 dividido por 2 dá 2, o 5 eu vou repetir. O que não der para dividir, eu repito. Ó. Dá para dividir por 2 novamente. Ó. 3, 1 e 5. Agora, isso aqui ficou 1. Então, dá por qual agora? Por 3. Ó. 1, 1. E 5. E por 5, 1, 1 e 1. Então, aqui eu vou fazer o quê? Vou multiplicar. Ó. 5 vezes 3 dá 15. Vezes 2 dá 30. Vezes 2 dá 60. Então, o MMC desses 3 valores aí é 60. Então, pessoal, eu posso escrever 3 frações equivalentes a essas 3 de cima aí, com os denominadores
60. Aí. E como é que a gente vai resolver isso aqui? Qual vai ser o numerador? É simples, ó. Você vai dividir o MMC embaixo e o resultado você vai multiplicar em cima. Ó. Vamos para a prática. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2, 40. Então aqui é 40. Ó. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 8 dá 96. Ah, pessoal, professor, se eu não souber de cabeça, faz a conta. Faz a continha, tá? 12 vezes 8. 8 vezes 2 é 16, sobe 1. 8 vezes 1 dá 8, com mais 1, 9, ó, 96. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 3 dá quanto? 15 vezes 3 dá 45. Agora ficou muito fácil, por quê? Porque quando os denominadores são iguais, basta eu repetir o denominador e fazer a operação nos numeradores. Certo? Tranquilo aí, ó. Como a ordem não altera, ó, 40 menos 45 vai dar menos 5. 96 menos 5 vai dar 91/60. Isso aqui, pessoal, é chamada de fração imprópria. A fração imprópria é quando o numerador ele é maior que o denominador, beleza? Aí, quando a fração é imprópria, você pode fazer um número misto, que é botar uma parte inteira e uma fração que resta. Como a gente vai fazer esse número misto? Assim, ó. Isso aqui é só uma revisãozinha lá do 7º ano, tá? 91 dividido por 60. Você vai dividir, ó. Vai ficar 1 vezes 60 dá 60. Aqui vai sobrar 31. Ó. Não dá mais para dividir, então deixa assim mesmo. Não é para botar número com vírgula, não. Deixa assim mesmo. Esse divisor bem aqui, pessoal, vai continuar sendo o meu denominador. O meu resto vai ser o novo numerador. E essa partezinha inteira aqui vem para cá. Ó. Então, esse número misto aí, ó, 1 inteiro, 31/60. Beleza? Tá aí a letra A da 7ª questão. Vamos apagar bem aqui o que ficou desse lado de cá, para que a gente possa responder aí e fazer essa letra B da 7ª questão, que ela tem umas regrinhas diferentes para a gente poder trabalhar, aquelas regrinhas lá da questão anterior, que é primeiro parênteses, depois colchetes, assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente vamos resolver o parênteses. Ó. Menos 1/3 elevado a 2, a gente sabe, pessoal, que número negativo. Vou fazer para cá. Ó, que número negativo elevado a expoente par fica positivo. Ó. 1 elevado a 2 dá 1. E 3 elevado a 2 dá 9. Menos, ó, vamos repetir isso daqui. Raiz quadrada de 1/16, vezes 3/4, que é um 3, tá? Ficou um pouco feio, mas é um 3. Menos, aqui, ó, vamos ter que fazer MMC, que é 2. Aqui é como se houvesse 1. Ó. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 2 dá menos 4. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3 dá 3. Isso aqui tudo é elevado a 2. E fecha aqui o colchetes. Então aqui vai ficar 1/9 menos... Aqui eu já vou fazer logo a raiz, tá? Ó, que tá fora de lá. Ó. Vai ficar raiz de 1 dá 1, raiz de 16 dá 4. Vezes 3/4 menos, ó. Aqui vai ficar menos 1/2 elevado a 2, vai ficar 1/4. Vou fazer aqui continuando, pessoal, para economizar espaço, tá? Aqui vai ficar 1/9 menos 1/4, que multiplica. Como os denominadores são iguais, aqui basta eu fazer a operação nos numeradores. Ó. 3 menos 1 dá 2, certo? Então aqui ó, vai ficar... Cometi um errozinho aqui. Vai ficar como aí, pessoal? Ó, vamos lá. 1/9
menos, ó. Aqui eu posso simplificar. O 2 e o 4 eu posso simplificar e ficar 1 meio. 1 vezes 1 dá 1. E 4 vezes 2 dá 8. Então vai ficar 1 nono menos 1 oitavo. O MMC, se vocês calcular, vai dar 72. 72 dividido por 9 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. 72 dividido por 8 dá 9. Vezes 1 dá 9. Então, meu resultado aqui vai ser menos 1, 72 avos. Está aí o nosso resultado desse exercício, letra B, do 7º exercício. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vamos aqui então para o nosso 8º exercício. Ó. O 8º exercício fala o seguinte, ó, um terreno retangular tem 288 metros de perímetro. O comprimento do terreno tem o triplo da medida de sua largura. Determine a área desse terreno. Olha só, ele fala de perímetro e do final ele pede área. Vamos com calma nessa questão. Ela é uma questão simples, mas nós vamos com muita calma. Como eu já falei para vocês numa questão anterior na aula passada, para desenhar aqui é um pouco difícil, mas pelo menos o esboço para vocês entenderem eu vou fazer, tá bom? O terreno ele é retangular, ou seja, ele tem a forma de um retângulo. Por mais que esse meu retângulo não fique perfeito, mas ele tem a forma aí de um retângulo. Eu sei que o perímetro dele é 288 metros, ou seja, se eu somar esse lado mais esse, mais esse, mais esse, quer dizer, somar os 4 lados dele, vai dar 288 metros. Só que ele me dá aqui uma informação muito importante para fazer essa questão. Ele falou o seguinte, ó, o comprimento do terreno tem o triplo da medida de sua largura. Olha só que informação importante. Porque eu não sei quem é a largura, então eu vou chamar ela de x. Aqui também vai ser x, porque é uma propriedade de retângulo, né? Os lados opostos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Só que ele fala que o comprimento é o triplo. Se o comprimento é o triplo, se aqui é x, aqui vai ser 3x. E aqui em cima também vai ser 3x. Pronto, então o primeiro passo para eu resolver essa questão está feito, que é determinar aí os valores dos lados do retângulo, pelo menos essa configuração aqui. Agora a gente vai fazer realmente o cálculo de fato. Ó. 3x mais x mais 3x mais x é igual a 288. Porque o perímetro é o contorno, né? Ó, certo? 3x mais x dá 4x. Então, 4x mais 4x, 8x. Isso aqui igual a 288. Beleza? Então, de cara aqui, o meu x ele vai ser quanto? 288 dividido por 8. Vai ficar 36. Se você calcular aí, vai dar exatamente 36 metros. Beleza? Então, pessoal, o comprimento desse terreno retangular, ele é 3 vezes 36. Se você calcular, que vai ficar 3 vezes 6 dá 18, sobe 1, 3 vezes 3 dá 9, com mais 1 dá 10, que é 108 metros. E a largura é o próprio x, que é o próprio 36, né? Vou botar aqui igual, 36 metros. E a gente sabe, pessoal, que para calcular a área de uma coisa retangular, né, um retângulo, vamos supor, basta a gente calcular a base vezes a altura, ou seja, o comprimento vezes a largura, certo? Então, a minha área aqui vai ser nada mais, nada menos do que 108 vezes 36. Logo, a minha área vai ser igual a quanto aqui? Vamos ver. Calcular bem aqui, ver se cabe. Ó. 108, 36. 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 0 dá 0, com 4 fica 4. 6 vezes 1 dá 6, então aqui deve ficar 648. 3 vezes 8 dá 24, vai 2. 3 vezes 0 dá 0, com 2. 3 vezes 1 dá 3. Agora aqui a gente vai somar. 8, 8, 8, 3. Então a área aqui
ela vai ser, né, 3.888 metros quadrados. Observe, pessoal, que quando eu falo de área, a superfície, eu tenho que botar aquele doisinho lá em cima, lá, em metros quadrados. Beleza? Então tá aí também a solução da questão de número 8, para vocês aí ver como é bem simples, pessoal, esse exercício também. Então vamos lá, pessoal, dar continuidade e ir para o nono exercício, tá bom? Ó, o nono exercício ele é uma questão aí que, ao meu ver, dessa atividade de 10 questões que eu passei para vocês, ele é o exercício mais complicadinho aí de se resolver. Mas também ele é simples de ser resolvido, é do 7º ano esse exercício aqui. Então nós vamos analisar direitinho para a gente poder fazer com vocês, tá bom? Então vamos lá. Pedro e Paulo investiram R$12 mil e R$20 mil, respectivamente, em uma empresa. Ao final do ano, tiveram um lucro de R$48 mil. Sabendo que esse lucro deve ser repartido em quantias diretamente proporcionais ao capital investido, quanto coube a cada um dos sócios? Pessoal, isso aqui é um assunto chamado divisão proporcional, certo? Grandeza diretamente proporcional e divisão proporcional. Então, se você botar realmente no papel, você vai entender o seguinte, ó. Se Pedro investiu R$12 mil e Paulo investiu R$20 mil, Paulo investiu um valor maior, certo? Se o lucro deles foi 48 mil, certo? Seria, botar entre aspas, 24 mil para cada. Beleza? Seria 24 mil reais para cada. Só que tem um detalhe, pessoal. Paulo não iria aceitar ser 24 mil reais para os dois. Por quê? Porque o Paulo ele entrou com 20 mil reais. Quer dizer, ele entrou com 8 mil reais a mais que Pedro. Então, essa divisão, para ser honesta, para ser justa, tem que ser proporcional ao valor do capital que eles investiram. Como assim, professor? Quem investiu mais tem direito a um retorno maior, ou seja, tem uma parte maior no lucro, certo? Então, é isso a divisão proporcional. Como nós vamos fazer isso? Pessoal, isso é uma coisa muito simples. Você vai ter que calcular primeiramente uma coisa que nós chamamos de constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade eu vou denotar aqui como se fosse a letra K, tá bom? Como se ela fosse a letra K. Para você calcular essa constante de proporcionalidade, você vai pegar o valor do lucro total, que é 48 mil, e você vai dividir, pode botar em fração mesmo, não tem problema, pela soma dos valores investidos. Foi 12 mil mais 20 mil. Beleza? Aí aqui vai ficar 48 mil dividido por 32 mil. Você pode cortar os 3 zeros com esses 3 zeros, que já é uma fração, e vai ficar 48 32 avos. Se você simplificar essa fração por 16, você vai achar o valor 3 sobre 2. Então, isso daqui é a minha constante de proporcionalidade. Então, a constante de proporcionalidade, o que você vai fazer agora? Você vai multiplicar o valor investido de cada um das pessoas, dos empresários, vamos usar essa palavra, cada um dos empresários, e você vai multiplicar esse 3 sobre 2 vezes o valor que eles investiram. Ou seja, vamos aqui para a prática. Pedro, ele investiu 12 mil. Então, eu vou pegar o 12 mil vezes a constante de proporcionalidade. Aqui é como se houvesse 1 embaixo, multiplicação de fração. Multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador. 1 vezes 2 dá 2. 12 mil vezes 3 dá 36 mil. Ou seja, Pedro ficou com 18 mil reais.
Vamos ver se vai caber bem aqui a parte de Paulo. O Paulo, ele investiu 20 mil. Eu vou multiplicar por essa constante de proporcionalidade, certo? Então, aqui é como se houvesse 1, como eu falei para vocês. Aqui vai ficar 2. 20 mil vezes 3 dá 60 mil. 60 mil dividido por 2, 30 mil reais. Então, quanto coube a cada um dos sócios? Paulo recebeu 30 mil reais e Pedro recebeu 18 mil reais. Se você observar, pessoal, 30 mil com 18 mil dá exatamente os 48 mil. Agora a pergunta é, por que Paulo recebeu mais do que Pedro? Porque Paulo investiu um valor maior do que Pedro. Paulo investiu 20 mil reais, enquanto Pedro investiu apenas 12 mil reais, certo? Então, no lucro, o Paulo tem que ter um valor maior do que Pedro, beleza? Então, essa é a ideia dessa nona questão. E o 10º exercício, pessoal, última questão aí dessa atividade, ó. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou uma obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe faria o mesmo trabalho? Então, pessoal, nós vamos entender aqui o seguinte. Nessa questão aqui, nós temos que ver, fazer uma análise dessas grandezas, tá? Eu vou fazer a análise da seguinte grandeza, ó. O trabalho feito, né, em horas diárias, né, horas por dia, e os dias. Vou até tentar fazer aqui um quadrinho aqui. Ficou bem feio, mas o importante é você compreender, certo? Aqui e aqui. Vamos lá. Então, observe só, pessoal. Ele fala que uma equipe trabalhando 8 horas por dia realiza uma obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5 horas, em que prazo a mesma equipe faria esse trabalho? Vou chamar de X, né? Ó. Pessoal, entenda o seguinte, pessoal. Vocês têm que ver, fazer uma análise dessas grandezas, tá? E qual é essa análise dessas grandezas? Ó, aqui as horas diárias diminuiu, ó. De 8 foi para 5. Aí você, para resolver esse tipo de questão, você tem que se fazer uma pergunta. Você faz uma pergunta, pessoal, vem na sua mente. Se eu diminuir a quantidade de horas que eu trabalho por dia, a minha quantidade de dias que eu vou fazer aquele serviço vai aumentar ou vai diminuir? Cara, vai aumentar. Porque, olha, se para eu construir uma, sei lá, para eu construir uma casa, vamos dar um exemplo, eu sozinho levo 20 dias, se eu trabalhar, vamos supor que eu trabalho aí 5 horas por dia, eu levo 20 dias, dando um exemplo, tá, pessoal? Para eu construir essa mesma casa, trabalhando só 2 horas por dia, vai levar mais tempo, vai levar mais dias para eu poder realizar esse serviço. Então, essas são grandezas que a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais, professor? Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Observe aqui, pessoal, que ó, as horas diárias diminuiu, logo a quantidade de dias aumentou. Então, são inversamente proporcionais. Como resolver? Onde a setinha está apontando, você coloca no numerador. Eu faço dessa forma. 5 sobre 8 é igual a 20 sobre x. Acabou a questão, pessoal. Meio pelos extremos, né? Ó. 5x é igual a 8 vezes 20. 5x aqui é igual a 160. Logo, eu tenho que x é igual a 160 dividido por 5. E a gente tem que x é igual a 32 dias. Então, galera,
Essa questão é a última dessa nossa primeira atividade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução, espero que também vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem no mob, eu vou estar no dia das nossas aulas 100% ali para vocês tirarem as dúvidas, beleza? Vou estar 100% disponível, né? Essa é a palavra, para vocês tirarem as dúvidas. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e até a nossa próxima aula.